Boa, boa tarde, terceira série. Espero que todos sejam bem, né? Se preparando aí para o maior desafio da vida de vocês, que vocês vão enfrentar, né? Que vai ser a prova do Enem. E nós acreditamos na capacidade de cada um de vocês, que tenham muita força e determinação. O objetivo da nossa aula hoje é destacar alguns tópicos que poderão ser cobrados. Eu reservei aqui uma parte que fala de indicadores socioeconômicos e problemas ambientais no Brasil. Espero que eu possa contribuir e acertar algumas questões nesse Enem. Todo ano a gente vem acertando aí. Esperamos nós que agora a gente continue. Vamos lá. Então, quando a gente fala em indicadores socioeconômicos, a gente está falando elementos que indicam as condições sociais e econômicas da população brasileira, renda, saúde, educação, entre outros indicadores aí. Vamos começar a falar sobre a questão da pobreza no Brasil. O Brasil hoje, infelizmente, ele detém um título de um dos maiores países de concentração de renda no mundo. Isso é terrível. Um território que tem uma elevada concentração de renda, ele tem uma elevada desigualdade socioeconômica. Ou seja, uma grande diferença entre ricos e pobres. Concentração de riqueza na mão de poucas pessoas, enquanto a maioria da população é com média renda baixa, e isso vai refletir no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então vamos lá, gente. Aqui, através dessa reportagem que eu consegui aqui, infelizmente nossos indicadores eles estão apontando o aumento da pobreza entre 2016 e 2017. Repare que são indicadores avaliados bem recentemente e poderão ser cobrados de vocês. A seguir vocês vão ver alguns gráficos, eu vou disponibilizar esses slides, essa aula para vocês e vocês poderão reforçar mais isso em casa, tá bom? Então veja bem, que a ONU ela determina para a ONU que seria a linha de pobreza? Aquele cidadão ou aquela pessoa que tem um rendimento até 5,5 dólares por dia, ou seja, uma renda mensal de R$ 406. Muito pouco, né? E o Brasil, infelizmente, esse indicador ele aumentou a partir de 2016, pelo menos nesse período aqui, ó, entre 2016 e 2017, esses índices aumentaram. Infelizmente, é um fato negativo para a sociedade e para a economia brasileira. E também outro fator preocupante é o que a ONU determina a pessoa que vive na extrema pobreza, ou seja, como indigente. No Brasil, nós tínhamos a proporção de pessoas que recebem uma renda inferior diária de 1,9 dólares, ou seja, R$ 140 por mês, ela aumentou também, mesmo em proporções pequenas, mas aumentou. Olha aqui esses cálculos, esses dados aqui. Em 2006, representava 6,6% da população brasileira. 2017 aumentou para 7,4%. Então, olha só, hoje nós temos cerca de 15 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza no território brasileiro. Isso é um fato negativo. É, o que que, o que que, quais são os fatores que estão ligados a esse tipo de condição, a esse indicador? Lógico, o aumento do desemprego, né, a redução do poder de compra, do poder aquisitivo de parte da população brasileira, né? Então, isso aí mostra
esse fato negativo para o Brasil. E o que a gente pode medir, um outro indicador, é o índice de Gini. O índice de Gini, ele vai determinar a concentração de riqueza num país, o nível de desigualdade socioeconômica num país, fazendo um cálculo, uma pontuação de 0 a 1, né? E a metade, 0,5, seria a referência. Aquela situação onde o país atingisse abaixo de 0,5, o índice de desigualdade iria reduzindo. Isso é bom, tá? Porém, se ele vai acima de 0,5 em direção a 1, vai aumentando o índice de desigualdade socioeconômica. E olha que esse indicador Gini para o Brasil em 2019, ele está em 0,627, ou seja, acima de 0,5. Isso quer dizer que a condição de desigualdade socioeconômica no território brasileiro, ela está aumentando, e isso está piorando esse indicador que se refere à desigualdade socioeconômica, concentração de riqueza, renda. Infelizmente, olha, o Brasil já chegou, ele não teve assim, historicamente falando, um índice tão assim desejável. Ele tinha em 2013 0,598. Para 2019 ele subiu para 0,627. Esse aumento nesses valores aqui indica o aumento na concentração de renda, aumento nas desigualdades socioeconômicas do nosso país e, consequentemente, pobreza, né? Então é um fator negativo. Repare aqui, tem aqui detalhadamente o que corresponde ao coeficiente de Gini. Tem outros coeficientes que são avaliados de Palma, né, o de TIL, né, mas o Gini ele é o mais conhecido. Eu botei aqui destacando para vocês aqui os valores, tá? Quanto mais próximo a 0 é melhor. E repare que aqui no nosso país ele está se distanciando de 0. Não tão próximo a 1, mas está se aproximando mais de 1 do que de 0, lógico. Então isso é negativo. Beleza? Então muito atento a esse indicador. O que significa o coeficiente Gini? Tá? Ele mede o nível de desigualdade socioeconômica e concentração de renda, uma pontuação de 0 a 1. Quanto mais próximo a 0, positivo, quanto mais próximo a 1, negativo. Ele é o oposto que a gente mede no índice de desenvolvimento humano. Outro fator aqui relevante no Brasil é a taxa de analfabetismo. É um fato que, assim, positivamente ele vem se superando, tá? O índice de analfabetismo no Brasil hoje, ele está em cerca, hoje que eu falo a índice de 2018, quase a 7% da população. Ou seja, um pouco mais de 11 milhões de habitantes, eles são considerados analfabetos, né? Não lê, não escreve, não consegue escrever uma frase com coerência, ele assina o nome, porém, como se fosse uma cópia, né? Então, é um indicador que está reduzindo, mas reparem as diferenças regionais no Brasil. Olha, as regiões sul e sudeste, sudeste e sul, elas têm um índice até desejável, né? Para a ONU, o índice abaixo de 2% é o melhor, tá? E olha a região nordeste, como ainda é muito alto, a região norte também, os dois maiores problemas com níveis de escolaridade em nosso território. Aqui tem um gráfico, uma tabela com grau, o nível de instrução, de escolaridade. Repare, sem instrução é uma pequena parcela já hoje, né?
fundamental incompleto, é muito grande essa parcela da população brasileira, né? Quando comparada a fundamental completo, médio incompleto, repare, olha o superior incompleto, como também muitas pessoas abandonam quando chegam a essa fase de escolaridade aqui, tá? Leiam, interpretem gráfico, tabelas, mapas, com certeza esse tipo de relação com a aprendizagem estará na sua prova do Enem, tá? Vamos lá. Outro fator aqui é a taxa de expectativa de vida brasileira. Não, aqui, desculpa, é a mortalidade infantil. Reparem, o índice de mortalidade infantil no Brasil ele está reduzindo também. Vários fatores determinam essa condição. Por exemplo, melhoria na renda, nem que não estou falando que a renda seja satisfatória hoje, porém, ela melhorou quando comparada a alguns anos atrás. A oferta de alimentos, né? Uso de tecnologia, acesso à saúde também, com certeza, vacinação, campanhas de vacinação, campanhas de combate a doenças, né? Isso o Estado brasileiro tem melhorado, não numa possibilidade, numa condição desejável, mas já é bem melhor do que era antes. Ó, em 2000, cerca de 30,1 era a taxa de índice de mortalidade infantil. Repare para 2016 como caiu praticamente pela metade. Ainda é um pouco alto, a ONU, isso a nível mundial é um pouco alto, não que o Brasil esteja bem, porém ela vem reduzindo, né? Vários fatores aí determinam melhoria da renda, apesar de muito desigual, né? Acesso a alimentos, acesso à saúde, à educação, entre outras aí, né? Nós temos vários fatores que determinam essa melhoria nas condições de vida. E repare nosso estado aqui, como ele está bem quando se fala em mortalidade infantil. O Espírito Santo hoje possui a menor taxa de mortalidade infantil no país. Enquanto o Brasil tem uma média de quase 15%, o Espírito Santo tem uma média de mais ou menos 8,4%, tá? Então, o Espírito Santo ele vem se destacando nesse indicador aqui. Outra questão que é também muito discutida como indicador, acesso ao saneamento básico, acesso à distribuição, disponibilidade de água. Repare quando a gente fala na rede geral de esgotos ou fossas ligadas por regiões, esses valores em 2017, repare como as regiões Nordeste e Norte e Centro-Oeste, principalmente a Norte, né? Vamos destacar a Norte, ela tem um baixíssimo acesso à rede de esgotamento sanitário ainda. É um outro problema crônico no Brasil. Aí é falta de política, de investimento, de saneamento, que isso poderia, um dos entraves que a população brasileira passa hoje. O Sudeste, repare, a região onde nós temos a população mais atendida por rede de saneamento básico dentro do país, tá, gente? Outro indicador que também é positivo, está melhorando no Brasil, é a taxa de expectativa de vida ao nascer. Nós temos aqui, o que seria a expectativa de vida ao nascer? É a longevidade, a média de esperança de vida de uma determinada população. Repare que entre 1940 e 1918 houve uma evolução significativa dentro do nosso território. Hoje, a expectativa média de vida do brasileiro é de 76 anos e 3 meses. Tá? E reparem como essa taxa ela é positiva ao longo desse período. Ó.
entre 1940 e 2018. Reparem que nós temos aqui uma evolução positiva. E quais seriam os fatores que poderiam indicar essa evolução positiva? Poxa, aqui seriam as melhores condições de vida, renda, acesso à saúde também, que melhorou, apesar de não ser ideal, mas melhorou quando comparado àqueles períodos anteriores aí. Então, todo esse tipo ou elementos e fatores, eles estão contribuindo para o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Isso é uma tendência mundial. Em alguns territórios, as evoluções são maiores, outras são menores, e o Brasil caminha a passos firmes, tá? A possibilidade aqui de o Brasil chegar à expectativa de 80 anos, em média, né, de vida, está bem próximo, tá? E reparem, novamente, nosso estado, como ele, junto com Santa Catarina, possui os melhores indicadores em expectativa de vida dentro do território nacional. Em primeiro, Santa Catarina, segundo, o Espírito Santo. Repare que ele está à frente do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo. Outro fator positivo ligado à população brasileira e capixaba, né? Vamos lá. Ritmo de crescimento da população brasileira. A tendência é redução no ritmo. Nós estudamos no início desse ano as pirâmides etárias. Vocês perceberam que a pirâmide etária brasileira ela tá estreitando na base e está se alargando no topo. A gente está numa fase de transição demográfica, onde nós saímos daquele ritmo acelerado de crescimento que nós tínhamos até a década de 1970, né, que a gente chamava de explosão demográfica, e hoje a gente está no ritmo de queda, no ritmo de crescimento demográfico, ou seja, a gente está numa estabilidade. A tendência é que até metade do século XX, de acordo com o que vocês observam aqui, ó, nós tenhamos uma estabilidade, ou seja, a população brasileira vai começar a envelhecer e as taxas de natalidade serão cada vez menores. Então, daqui vamos botar aí uns 30 anos, a tendência é que o Brasil chegue às taxas a nível Europa, o que são os principais países europeus hoje. O ritmo de crescimento estagnado ou mesmo negativo. Por enquanto ainda ele é positivo, mas só que cada década que se passa, o ritmo diminui mais. E a tendência até mais ou menos 2050, que o Brasil chegue ao ritmo de estagnação no ritmo de crescimento demográfico, ou seja, a população vai envelhecer muito e vai parar de crescer, e vai até decrescer, dependendo da situação aí. E aqui tem alguns dados aqui, ó, repare que são dados recentes também, e comprovam esse tipo de ritmo ou queda no ritmo de crescimento da população brasileira. Olha só, nós tínhamos os valores de 1980, 9,2. Olha a tendência para 2060, 1,6, o ritmo bem significativo. Nós estamos aqui em torno de 3 pontos agora, tá? Nós já descemos dos 5, já estamos em 3 pontos, mais ou menos aqui. Esses gráficos, eles podem ajudar vocês a entenderem. Mas por quê? O que isso está acontecendo? Por que isso estaria acontecendo? É uma tendência mundial, em ritmos diferenciados. Ainda no continente africano é acelerado o crescimento, na Europa está estagnado, na Ásia ainda alguns focos de crescimento acelerado, outros estagnados. Na América Latina nós já estamos chegando na estagnação. Tá? Aí tem o papel da mulher, que é um papel diferenciado há 40, 50 anos atrás, né? A mulher está no mercado de trabalho, o avanço da medicina, com métodos contraceptivos, com usos de avanço da medicina
né? O custo econômico elevado para se ter uma família numerosa, isso também desmotiva a família ser numerosa. É só nós compararmos a família dos avós, dos pais e nossa, a gente vê a diferença no número de membros da família. Está reduzindo cada vez mais significativamente. Então, muito atento a isso. E alguns fatos ligados ao Brasil seria a aprovação recente da nova Previdência Social. Isso tem uma influência direta com a nova estrutura etária brasileira. Nós já somos um país de adultos, estamos caminhando para nos tornarmos um país de idosos. E um fator ligado ao Estado que contribui muito para o gasto com idosos é a Previdência Social. Tanto que a lei da Previdência Social mudou recentemente no nosso país. Então tem muito a ver com a, a, a questão da mudança na estrutura etária da população brasileira, tá? Então, muito atento a isso. Eu estou apostando numa questão dessa em Enem, ligado ao sistema previdenciário brasileiro, associando a nova estrutura demográfica brasileira. Nós somos um país de adultos, estamos partindo para nos tornar idosos. Vocês serão a geração de um país idoso, de grande parte ou grande parcela da população brasileira já se tornar idosa, tá? Muito atento, eu estou apostando numa questão dessa aí. A renda per capita é a renda média por habitante anual de um território. Como é que se calcula a renda per capita? Dividindo o PIB, ou Produto Interno Bruto, que um país arrecada durante um ano, um determinado período, trimestre, semestre, e divide pela sua população absoluta. Por exemplo, o Brasil tem um PIB de 2 trilhões de dólares. Divide por 210 milhões de habitantes. O resultado será apresentado como uma renda per capita por habitante, uma renda média anual por habitante. E a renda per capita brasileira é baixa, porque nós temos aquele grave problema de desigualdades socioeconômicas, grande parte da população brasileira vivendo em condições precárias, né, com condições socioeconômicas assim abaixo do ideal, não é? E isso influencia muito, tá? Influencia demais, beleza? Muito atento à renda per capita, à renda média por habitantes. Essa renda é calculada anualmente, né, dividindo o PIB, o Produto Interno Bruto, que o país arrecada durante esse período, por sua população absoluta, tá? Aí nós teremos aqui os valores, esses valores de 2019, tá? Que estão aqui presentes para vocês, são muito recentes e vocês devem ficar de olho nessa questão de renda média per capita aí, tá? Também são indicadores atuais que eu estou passando para vocês, tá? Aqui nós temos o PIB, Produto Interno Bruto, é o que eu disse anteriormente. O que um território arrecada durante um determinado período, um PIB pode ser calculado no trimestre, no semestre, mas em sua maior abrangência durante um ano, porque um ano, 12 meses, soma o que um país exportou, importou, comercializou, o que foi gerado de renda aqui dentro, calcula-se essa renda, né? Soma-se e nós vamos ter um valor. Geralmente ele é destacado em dólar, mas depois convertido para a nossa moeda, que é o real, né? Então, repare que o Brasil, em 2019, ele teve um nono maior PIB do mundo, né? Sendo superado por poucos países. Isso quer dizer que o PIB brasileiro hoje ele corresponde a 2,2% de toda a riqueza do mundo.
Agora, olha a discrepância entre os dois maiores, Estados Unidos, quase um quarto de tudo que se produz de riqueza no mundo está nesse país. A China já está chegando próximo dele, né? Ultrapassou o Japão, que tem a Alemanha, a Índia crescendo demais, mas com graves problemas igual o Brasil, né? Desigualdades socioeconômicas. Ó, a Índia ultrapassou o Reino Unido, França, Itália, que são países tradicionalmente com economias fortes, consistentes, né? E aqui eu destaquei uma tabela dentro do território brasileiro. O maior PIB entre os estados brasileiros é de São Paulo, seguido de Rio de Janeiro, terceiro Minas Gerais. O nosso estado é o 14º. Ah, muito fraco. Não, nós já fomos o 21º. O Espírito Santo ele cresce em ritmo acelerado com a participação do PIB brasileiro. Mas quando a gente fala de Enem, né, eu não vou entrar muito em detalhes com o Espírito Santo, porque pega uma abrangência nacional, mas são detalhes que fica legal vocês compararem aqui, tá bom? Essas questões que estão relacionadas à sociedade, à economia, então elas estão bem detalhadas em gráficos e tabelas para vocês. Muito atento, todo ano cai questões ambientais ligadas ao Brasil. Ó. Eu vou ser breve nessa aqui, mas vocês depois busquem em casa esses assuntos. Ó, o problema das queimadas, com o avanço do agronegócio no Brasil, nas regiões hoje que tem o avanço do agronegócio, Cerrado e principalmente na Amazônia. Olha aqui, tem um texto aqui que fala de uma questão recente, o aumento. Esse ano nós tivemos problemas seríssimos com o avanço de queimadas no Pantanal, no Cerrado da Amazônia. Fiquem ligados, é uma boa dica para vocês, tá? Não se aprofundem nisso. Todo ano em Enem cai questões sobre meio ambiente, principalmente ligadas ao Brasil, tá? Muito atento a isso aqui. Outra questão ambiental terrível aconteceu na região do Vale do Rio Doce, o desastre, né, da barragem lá de Mariana, um município lá de Minas Gerais, que é banhado, é drenado pelo Rio Doce. Aqui está a bacia do Rio Doce, ó, e deságua aqui no Espírito Santo. Foi um dos maiores desastres ambientais. Logo depois veio o desastre de Brumadinho. Associe esses dois desastres ambientais com uma grande região de produção de produtos siderúrgicos ali entre Minas Gerais e Espírito Santo. Né? Nós temos a atuação da Vale, da Samarco, que atuam em siderurgias, produzindo, são províncias minerais ali, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Então, graves problemas ambientais ligados a essa atividade econômica siderúrgica nessas regiões entre Minas Gerais e Espírito Santo aqui. Muito atento a essa questão em Enem também, tá? A usina de Belo Monte foi inaugurada, é a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, foi inaugurada aqui, ó, no afluente do rio Amazonas, que é o rio Xingu, né? E nós temos aqui a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Ela gerou muita polêmica na sua construção, muitos argumentavam a favor da construção, outros contra. Dei uma lida nisso aqui, o que é contrário, o que é favorável, tá? Que ele é muito polêmico, por quê? É uma obra realizada com recursos públicos federal. Então teve ali muitas acusações de desvio de dinheiro, obras superfaturadas, entre outras regiões, entre outros fatos ligados a ela aqui, tá? O tempo aqui está acabando, então eu espero que vocês se concentrem bastante nessa prova. Eu tenho muita confiança na capacidade de cada um de vocês. Então eu deixo um recado para vocês. Persistência e busca o ideal. Aonde você quer chegar, vai e busca. Um abraço a todos e a todas.
uma excelente prova para vocês, tá?